Muito bem, pessoal, está começando mais um podcast Futebol Inglês e vamos falar muito sobre futebol inglês. Hoje, juntamente comigo, está aqui o meu amigo Pedro, que sabe tudo sobre futebol galês. Para você que quer saber, quer acompanhar futebol galês, vai lá no Twitter e pesquisa por futebol galês que vai encontrar o meu amigo Pedro. Olá, José. Olá a todos que estão nos ouvindo mais uma vez. Sempre uma honra participar do podcast. Um tempinho já que eu não participava. Estou ansioso aí para falar hoje, porque o País de Gales está dominando a Inglaterra aí. E também junto comigo, mais uma vez, Eduardo Werner. E aí, José, tudo bem, Pedro? Pessoal aí que tá acompanhando a gente em casa, vamos então para mais um podcast aí sobre futebol inglês, sobre futebol britânico em geral. Nesse último final de semana a gente não teve aí partidas nem da Premier League, nem da Championship, né, por causa da data FIFA, mas também tivemos aí bastante jogos das seleções e também da terceira, da quarta e da quinta divisão, vários jogos interessantes, então bora aí para mais um podcast. Muito bem, então vamos começar primeiro falando das seleções, né? Como o Eduardo citou, está rolando a data FIFA, e então vamos falar então de alguns jogos que aconteceram e que também vão acontecer ao longo dessa semana. Na semana passada tivemos a boa vitória da equipe da Inglaterra sobre a seleção da Bulgária. E o Eduardo, dá uma comentada nesse jogo, vitória tranquila da seleção da Inglaterra, né? Exatamente, uma vitória bem tranquila da Inglaterra lá no Wembley. 4-0, 3 gols do Harry Kane, 1 do Sterling. 2 desses gols do Kane foram de pênalti, e o Kane também deu uma assistência aí pro Sterling, e o Sterling deu uma pro Kane, né? Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Harry Kane abriu o placar com assistência do Sterling. Aí aos 4 do segundo tempo, o Kane fez um gol de pênalti. Aos 10 minutos aí da segunda etapa, o Sterling fez 3-0 com uma assistência do Kane. E aí, mais tarde aí no jogo, Kane fez outro de pênalti. Então, só deu Harry Kane e Sterling na partida. Uma vitória bem tranquila aí da Inglaterra sobre a seleção da Bulgária. E como é que está a situação aí da Inglaterra nessas eliminatórias da Euro 2020, né? A Inglaterra está na liderança do grupo A das eliminatórias, né? É o grupo que tem Kosovo, República Tcheca, Bulgária e Montenegro. Então, um grupo bem acessível, né? Já que duas equipes se classificam para a Euro. A Inglaterra está na liderança aí, mesmo tendo jogado apenas 3 jogos, né? As outras equipes todas jogaram 4 ou 5 jogos até aqui. A Inglaterra com 3 vitórias em 3 partidas. E em segundo colocado vem a seleção de Kosovo, que aí surpreendentemente bateu a República Tcheca aí no último final de semana. Então, uma equipe que, em teoria, seria quem poderia complicar mais para a Inglaterra, né? A República Tcheca nem está tão bem assim, né? Perdeu 2 partidas já nessas eliminatórias. Então, acredito aí que a Inglaterra consiga uma classificação bem tranquila aí para a Euro do ano que vem. Eu também Muito acho. bem. Também tivemos, já vou deixar o nosso Pedrão falar, que a seleção de País de Gales venceu, né? Venceu a seleção do Azerbaijão, também pelas eliminatórias da Euro 2020. Pedrão, dá a tua análise da vitória de País de Gales. José, foi uma vitória que ela foi mais difícil do que deveria ser, né? A seleção do Azerbaijão, se você comparar, olhar jogador por jogador, não tem ninguém muito expressivo aí no futebol mundial, né? País de Gales não, País de Gales conta com o Gareth Bale, que é um dos jogadores mais caros da história, que vive um bom momento no Real Madrid, inclusive. O Daniel James, do Manchester United, o Harry Wilson, que é do Liverpool, mas está jogando muita bola lá no Bournemouth, fez um golaço na Premier League na última rodada, inclusive. Então, tem jogadores experientes e deveria ter vencido essa partida de uma forma mais tranquila. O primeiro gol do jogo foi o gol do Pachayev contra, né, aos 26 minutos do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Azerbaijão empatou e o País de Gales só conseguiu fazer o gol da vitória aos 84 minutos, né, no total dos 90, e já quase no finalzinho, o gol do Bale de cabeça, que a bola sobrou lá dentro da área, e ele subiu e cabeceou praticamente sem goleiro. Então, assim, inclusive eu postei hoje no Twitter que os torcedores galeses estão um pouco preocupados e criticam muito o trabalho do Ryan Giggs, né? Que eles costumam apontar que, além do Giggs escolher sempre os mesmos jogadores, né, demora a renovar a seleção, apesar de que nessa escalação, nas últimas escalações, ele colocou o Ampadu, jovem do Chelsea, o Rodon, do Swansea, jogou
nessa última partida também, mas ele tem colocado sempre os mesmos atletas. Essa é uma crítica feita. Inclusive tem usado o Bale como centroavante em algumas partidas também, que não agrada os torcedores. E claro, o futebol apresentado, né? O futebol apresentado é fraco. A seleção do País de Gales vai precisar jogar muito mais do que tem jogado para, se quiser sonhar com uma repescagem de Euro, porque eu já não acredito mais que vai conseguir a classificação direta, né, para a Eurocopa de 2020. Então, o jeito mesmo é sonhar com uma repescagem, mas para chegar lá, pelo menos chegar lá, vai ter que jogar mais bola do que tem jogado. Muito bem, também tivemos a vitória da seleção da Rússia sobre a seleção da Escócia. Eduardo, dá uma comentadinha nesse jogo. Pois é, né? A seleção da Escócia decepcionou bastante, né? Perdeu para a seleção da Rússia em casa, né? Lá no Hampden Park, em Glasgow, né? A equipe até saiu na frente do placar aos 10 minutos com um gol do McGinn, meia barra ponta aí do Aston Villa, mas sofreu empate ainda no primeiro tempo com um gol do Dzyuba, da Rússia, né? Aquele que teve até certo destaque na Copa do Mundo do ano passado. E no segundo tempo, aos 14 minutos... O grande centroavante, Dzyuba. Exatamente, empatou a partida aos 40 minutos do primeiro tempo. E aos 14 minutos da segunda etapa, a Rússia virou com um gol contra, né, do Stephen O'Donnell, defensor aí do Kilmarnock, da Escócia. Então a Escócia aí perdendo mais uma partida nas eliminatórias. Eles que estão numa situação bem complicada aí nas eliminatórias para Euro, já que no grupo I, que conta aí com as equipes da Bélgica, Rússia, Cazaquistão, Escócia, Chipre e São Marino. A Escócia está apenas aí na quarta colocação, com 2 vitórias e 3 derrotas em 5 partidas. Inclusive estando atrás aí da equipe do Cazaquistão. Cazaquistão que venceu a Escócia já nessas eliminatórias, jogando em casa, né, lá no Cazaquistão. E a Escócia aí já está com certa desvantagem de pontos em relação à Rússia, que é a segunda colocada no grupo, que tem 12 pontos conquistados, né, enquanto que a Escócia, quarto colocado, tem apenas 6 pontos conquistados, né, então a Escócia aí já vai ficando para trás aí nas eliminatórias no grupo I, e vai ficando cada vez mais difícil aí as chances de classificação da Escócia para a próxima Euro via eliminatórias, né, quem sabe consiga ainda pelos playoffs lá da Nations League, que aí é outra história, outra forma, né, de se classificar para a Euro. E José, só para complementar, quando você vê que a seleção da Escócia está atrás do Cazaquistão, é porque a situação está complicada mesmo para os escoceses, né? Eu acho que tu não pode reclamar da seleção de País de Gales quando tu vê a Escócia, hein, ô Pedro? Realmente não, a Escócia tá pior. A gente ainda tem uma esperança ali, tem o Bale, que é um cara que desequilibra. Realmente, País de Gales tá bem aí comparando com a Escócia. Muito bem. Tivemos as Irlandas em campo, né? A Irlanda empatou com a Suíça pelas eliminatórias da Euro, e a Irlanda do Norte venceu a seleção de Luxemburgo por amistoso. Eduardo, dá uma comentada nesses 2 jogos. A Irlanda, República da Irlanda, né, aquela que não faz parte aí do Reino Unido, enfrentou a Suíça em Dublin, né, em partida aí pelas eliminatórias da Euro, e empatou por 1-1, né, até saiu atrás no placar, né, com gol aí aos 29 minutos da segunda etapa, um gol do Fabian Schär, zagueiro aí do Newcastle da Premier League, mas empatou a partida aos 40 minutos do segundo tempo com um gol do atacante David McGoldrick, que é atacante aí do Sheffield United, também da Premier League. Com esse resultado, a Irlanda fica na primeira colocação do grupo D das eliminatórias, grupo que também, além da Irlanda, tem a Dinamarca, a Suíça, a Geórgia e Gibraltar. A Irlanda ainda não perdeu nessas eliminatórias, tem 3 vitórias e 2 empates, mas está sendo aí seguida de perto pela Dinamarca e pela Suíça. A Irlanda tem 11 pontos, a Dinamarca tem 9 e a Suíça tem 8. E a Suíça aí com uma partida a menos do que as duas rivais diretas aí pela classificação para Euro. Então a Irlanda aí está, de certa forma, aí, bem nessas eliminatórias, né? Já a Irlanda do Norte enfrentou Luxemburgo num amistoso, venceu por 1-0 com gol contra, marcado aí no primeiro tempo. Essa partida aí sem muito destaque, né? Apenas um amistoso, mas o que
vai ser legal lá em Belfast, né, na Irlanda do Norte. É o que vai acontecer daqui a pouquinho. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, durante a tarde, e logo mais vai acontecer Irlanda do Norte e Alemanha, pelas eliminatórias da Euro. E essa é uma partida aí surpreendente pela situação da Irlanda do Norte nesse grupo, né? No grupo C, que conta com a Irlanda do Norte, Alemanha, Holanda, Bielorrússia e Estônia, a Irlanda do Norte vai liderando o grupo. Até o momento são 4 vitórias em 4 partidas da Irlanda do Norte, 12 pontos, todos os pontos conquistados, e está à frente aí, por exemplo, da Alemanha e da Holanda. A Alemanha tem 3 vitórias e uma derrota, está com 9 pontos, enquanto que a Holanda tem 2 vitórias e uma derrota. São apenas 3 jogos aí disputados pela Holanda. Então, se a Alemanha ganhar hoje, né, passa a Irlanda do Norte, passa no saldo bastante até. Vocês que estão ouvindo a gente já sabem qual foi o resultado dessa partida, mas no momento aí, a Irlanda do Norte liderando o grupo C das eliminatórias da Euro. Muito bem, vamos ter também mais jogos ao longo dessa semana, como o Eduardo já adiantou um deles, né, que é da seleção da Irlanda do Norte, jogando contra a Alemanha, mas também vamos ter os amistosos, na verdade, entre República da Irlanda e Bulgária, Eslováquia e País de Gales, e vamos ter, pelas eliminatórias da Eurocopa, Inglaterra e Kosovo, Escócia e Bélgica. Então, próximo podcast vamos destacar os resultados destas partidas. E bom, vamos falar aqui dos clubes, vamos falar da National League, porque muita coisa interessante aconteceu aí neste final de semana, né? Tivemos, começando lá da parte de baixo da tabela, o West Ham do nosso amigo Pedro aí não tá num bom momento, não vence há muitos jogos, e nessa rodada a equipe empatou com a equipe do Maidenhead, e tá na 18ª colocação, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Uma campanha bem decepcionante, né, Pedro? Decepcionante, né, José? Decepcionante porque o Wrexham ano passado, chegou aos playoffs, né? Brigou pelo acesso até o final da National League para a League 2. Não conseguiu, manteve até boa parte do time e reforçou também o seu elenco. Porém, começou tropeçando muito. Até a última vez que eu participei do podcast, eu até destaquei que o Wrexham estava empatando muito, cedendo muitos empates dentro de casa, empates aí no final dos jogos, e que isso poderia fazer falta lá na frente. E realmente está fazendo falta, porque são 4 empates, né, até aqui no campeonato em 9 jogos. E aí apenas 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos, os 6 jogos, na verdade, o Wrexham não venceu nenhum deles, né? Venceu um, aliás. Perdeu 2 e empatou 3. É o rei do empate. Mas assim, 5 jogos sem vencer, você parar para pensar, mesmo que tenha sido contra alguns times que estão um pouco mais em cima na tabela, com exceção do Notts County, que está ali na 14ª colocação, é ruim, principalmente porque teve jogos em casa, né, nesse período. Então, realmente, é decepcionante esse início do Wrexham. Acredito que dá para recuperar se o time conseguir ser mais constante, ser mais sólido na defesa, não tomar tantos gols, mas por ser uma competição assim um pouco complicada, nivelada, a National League, eu acredito que para o acesso o Wrexham já está muito complicado, vai ter que engatar uma sequência muito boa ainda se quiser subir. Muito bem. Os outros times aqui da National League, nós vemos a equipe do Notts County, que empatou o seu segundo jogo consecutivo, né? A equipe tinha vencido algumas rodadas atrás a equipe do Chorley por 5-1, mas foi depois derrotado pela equipe do Yeovil, e vem de 2 empates contra Solihull Moors e Sutton United, né, respectivamente. Ô Eduardo, dá uma comentada rápida na equipe do Notts, que passou aí por algumas dificuldades, né, em relação à troca de dono e tudo mais, e agora tá ali no meio da tabela e fazendo uma campanha aceitável, né, dado em conta tudo o que aconteceu ao longo do final da temporada passada até aqui. Sim, a equipe do Notts County vem fazendo uma campanha bem regular aí no meio da tabela, né? Levando em consideração o que aconteceu aí na temporada passada, nas últimas temporadas, né, em que a equipe passou por muitos problemas financeiros, teve troca de dono, toda aquela novela aí do fim da temporada passada, com o rebaixamento, né, ao fim da temporada.
a equipe lá de Nottingham, né, até começou pior no campeonato, né, começou lá na zona do rebaixamento, mas engatou alguns resultados aí, uma vitória aí nos últimos 5 jogos e também 3 empates. Então, a equipe não tá perdendo muito, né, isso é bom porque consegue subir aí na tabela, empatou em casa, né, fora de casa na última rodada com o Sutton United, né, por 1-1, e pelo menos a equipe vem subindo de pouco a pouco, né, na tabela. No momento aí tá com 11 pontos, a 3 da zona do rebaixamento e a 5 da zona dos playoffs, né? Então, acredito aí que tem muito campeonato ainda para rolar, né? São 46 rodadas e até agora foram disputadas apenas 10 rodadas. Então, o Notts County tem bastante chance, sim, de subir na tabela, chegar até disputar aí pelos playoffs, mas também, né, tem que engatar uma boa sequência de vitórias, né? Até o momento, apenas 2 vitórias no campeonato, né, em 10 rodadas. É uma equipe aí que não ganha muito, não perde muito, empata bastante. Então isso aí certamente é um ponto que nosso County tem que mudar para pensar aí no acesso de volta para a League 2 na temporada que vem. Muito bem, então o resto aqui da National League, nós vemos o líder da competição, a equipe do Woking, que nessa rodada empatou com a equipe do Hartlepool, fora de casa, Hartlepool, que é tradicionalíssimo dessas divisões inferiores da Inglaterra, que a gente torce muito para que, quem sabe, consiga o acesso e volte para a Football League, né? Nós vemos um pouco atrás, na segunda colocação, a equipe do Halifax, que perdeu nessa rodada diante da equipe do Yeovil. Vemos atrás o Burnley, o Minehead, o Stockport, o Yeovil e o Dover Athletic. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, nós vemos abrindo a zona de rebaixamento a equipe do Aldershot, a equipe do Chorley e a Ebbs Flat United, e na última colocação, fazendo uma campanha péssima, a equipe do Chesterfield, que ainda não venceu na competição, né? Foram 5 jogos e 5 empates e 5 derrotas, uma campanha realmente muito negativa da equipe do Chesterfield, que tem muitos fãs no Brasil, né? Muita gente que comenta nos nossos comentários aí sobre a equipe que torce, que acompanha a equipe do Chesterfield, e a gente torce para que a equipe possa se recuperar e não brigue contra o rebaixamento. Bom, pulando aqui para a Football League, a League 2, nós vemos alguns jogos bem interessantes que aconteceram, como por exemplo a vitória do líder da competição, o Exeter City, venceu mais uma, dessa vez fora de casa, contra a equipe do Carlisle. Eduardo, dá uma comentada nessa boa vitória da equipe do Exeter. Exatamente, né? Mais uma boa vitória aí do Exeter City, líder da competição, dessa vez fora de casa contra o Carlisle United, né? 3-1. Essa partida aí que é uma das que mais tem a viagem longa, né, na Inglaterra, já que o Exeter City é lá na costa sudoeste da Inglaterra, lá na região da Cornualha, e a partida foi lá contra o Carlisle United, lá no extremo noroeste da Inglaterra. Então, apesar de aí, comparando com o Brasil, as distâncias não são tão grandes assim, né, mas dentro lá do contexto da Inglaterra, essa é uma das distâncias mais longas aí entre dois times, né, na mesma divisão. E aí o Exeter City conseguiu uma bela vitória por 3-1 fora de casa, segue aí na liderança do campeonato. Até aqui foram 5 vitórias e 2 empates, né, em 7 rodadas, 3 vitórias seguidas para a equipe aí que está liderando o campeonato e que vem fazendo mais uma boa campanha aí na League 2, né, e nas últimas temporadas aí não está conseguindo subir, né, para a League 1, mas agora parece que vem forte mesmo e quem sabe aí consiga o acesso nessas 3 primeiras vagas diretas, né, para a League 1 sem precisar dos playoffs. Também uma equipe que faz uma campanha muito boa, que junto com a equipe do Exeter City emplacou 3 vitórias consecutivas aí, né, nas últimas rodadas, que é a equipe do Newport County, que nessa rodada venceu a equipe do Port Vale. Pedrão, dá uma comentada na boa fase da equipe do Newport. O Port invicto ainda nessa temporada na National League, né? Já não perde em casa desde a temporada passada. Então, são vários jogos, eu não me lembro agora de cabeça quantos jogos são que o Newport não perde em casa, mas é realmente fazendo valer o fator casa, né? Jogar no País de Gales tem sido muito difícil para os adversários aí da National League, e como você acabou de falar, né?
A intenção, o objetivo é conseguir uma das 3 vagas diretas, porque ano passado o Newport estava dentro dessas vagas diretas, porém no final do campeonato teve um momento ruim, precisou disputar playoff, e aí disputando o playoff ficou pelo caminho. Então manteve boa parte do time, né, perdeu ali o Regan Poole, que foi para o MK Dons, que era emprestado pelo Manchester United, mas manteve Josh Sheehan, Labadie, o Padraiamon e o Jamal Met, que é o jamaicano, que fez o gol da vitória, inclusive ele veio do banco, e aos 30 minutos do segundo tempo ele marcou o gol da vitória do Newport sobre o Port Vale para 3.900 pessoas no Rodney Parade, que é o estádio do Newport. Então a fase é muito boa realmente, o time, como eu falei, ainda não perdeu em casa e não perdeu na League Two na temporada, são 4 vitórias e 3 empates, 2 pontos a menos que o Exeter, então vamos esperar, vamos torcer. Eu acredito que tem tudo para subir direto, sim, o Newport e voltar aí à League One. Exatamente. Vemos também ali na tabela a equipe do Crew, né, que venceu nessa rodada a equipe do Grimsby fora de casa, e assim está o grupo ali do acesso direto, né. Já o playoff abre com o Swindon, que venceu nessa rodada a equipe do Leyton Orient fora de casa. Vemos o Forest Green, né, que vinha aí de uma sequência de derrota e vitória, venceu nessa rodada fora de casa a equipe do Cambridge por 1-0. O Cheltenham fez uma grande vitória para cima do Stevenage, né, 4-2. E eu peço pro meu amigo Eduardo dar uma comentada, que jogo foi esse? 6 gols na partida, 4-2 para a equipe do Cheltenham, que entra na zona dos playoffs. Uma baita vitória, né, do Cheltenham sobre o Stevenage, né? Cheltenham aí entrando na zona dos playoffs, batendo aí o Stevenage em casa por 4-2. O Stevenage que no momento está aí na zona do rebaixamento. Essa aqui foi uma vitória bem, de certa forma, até emocionante do Cheltenham, né? Já que abriu o placar aí aos 22 minutos e o Stevenage empatou aos 3 do segundo tempo. O Cheltenham voltou a ficar na frente do placar aos 12 minutos da segunda etapa. Um pouquinho depois, o Stevenage voltou a empatar a partida e o Cheltenham fez, né, os seus 2 gols finais aos 35 do segundo tempo e aos 46 minutos da segunda etapa. Então, a vitória do Cheltenham foi construída aí nos minutos finais da partida. Vitória bem importante aí que colocou a equipe dentro da zona dos playoffs, enquanto que o Stevenage está lá na penúltima colocação da tabela, na 23ª colocação, com nenhuma vitória até o momento, né? 3 empates e 4 derrotas, apenas 3 pontos conquistados. Está à frente apenas do Scunthorpe, que também não venceu nenhuma partida no campeonato, mas tem apenas aí 1 empate e 1 ponto conquistado no campeonato. Pedrão quer complementar uma informação sobre o Newport? Pedrão, pode mandar. Porque eu falei que o Newport poderia voltar à League One, mas na era moderna do futebol, isso não aconteceu, né? O Newport County nunca esteve na League One desde que ela passou a se chamar League One. Então, pode ser a primeira vez que o Newport vai disputar a 3ª divisão nessa era moderna do futebol inglês, né? Tá na 4ª divisão desde 2012. Só mais uma informaçãozinha, José. Acho legal a gente falar aqui um pouquinho sobre o Salford City, né? A gente já falou bastante em podcasts passados, mas eu acho interessante aí como está sendo a campanha deles, né, na League Two, nesse campeonato, né? Eles estão com apenas 1 vitória, 5 empates e 1 derrota, então é uma equipe que não ganha e não perde também, só empata. As últimas 5 partidas foram 5 empates, incluindo aí nessa última rodada, fora de casa por 2-2 contra o Morecambe. É uma equipe aí que está tendo uma campanha muito, muito mediana aí no campeonato, está na 15ª colocação, no meio da tabela, tem 10 gols marcados, 10 gols sofridos, saldo 0, 5 empates, a equipe quase que só empata, então, por um lado é bom, né, a equipe está longe aí da zona do rebaixamento, mas por outro lado também é ruim, né, porque a equipe se vê cada vez mais distante da zona dos playoffs, né, que com certeza era o que a equipe almejava aí no começo da temporada. Tava muito fácil para eles, né? Tava muito fácil, eles iam subindo direto todo ano, agora pegaram uma dificuldadezinha aí na League Two, né? Ficou difícil agora, esse ano eles encontraram a realidade do futebol mesmo.
Mas tá muito cedo, vamos ver o que pode acontecer com a equipe do Salford City, né, que tem cash para poder investir, né, então quem sabe na próxima janela pode trazer uns reforços aí que podem, impulsionar aí a campanha da equipe, mas claro que tá muito no começo, são apenas 7 jogos, né, então falta mais de 37, 38 jogos, então é muita coisa que pode acontecer nessa temporada. E bom, para a gente poder fechar a League One, nós tivemos a partida entre Plymouth jogando contra a equipe do Oldham Athletic, né? O Plymouth que começou muito bem, mas que foi derrotado na penúltima rodada para a equipe do Northampton, jogando fora de casa. E nessa rodada, jogando em casa, empatou com o Oldham, né? Que tá lá quase na zona de rebaixamento, né? Faz uma campanha bem ruinzinha a equipe do Oldham, e por isso que o Plymouth aí já preocupa um pouquinho, já que tinha começado muito bem, mas começou a decair, nessa League One. Lá na parte de baixo da tabela a gente vê a equipe do Carlisle na 19ª colocação com 7 pontos, Morecambe na 20ª com 6, Walsall com 6 na 21ª, 22º o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a equipe do Oldham 5 pontos, e na zona de rebaixamento Stevenage com 3 e Scunthorpe com apenas 1 ponto. Essa é a League 2. Agora, pulando de nível, subindo um nívelzinho do futebol inglês, vamos falar da League One. Tivemos também jogos bem interessantes que aconteceram nessa rodada. Pedrão, fala um pouquinho do jogo que aconteceu entre os líderes do campeonato, né? A equipe do Wycombe Wanderers venceu a forte equipe do Lincoln City, que tá ali pertinho, né? Tá na 5ª colocação. O Lincoln City, caso tivesse vencido, seria o atual líder, mas foi derrotado. O Wycombe que vem muito bem, né, Pedro? Muito bem, José, bem destacado, e assim, é esse tipo de jogo que a gente costuma perceber, né? Qual é o time que vai brigar mais pelo acesso, qual é o time que vai ficar ali um pouco mais embaixo. É quando tem esse embate direto. Não foi uma vitória apertada, né? Pelo contrário, foi uma vitória por 3-1. Então, o Wycombe realmente fazendo aí um bom início de campeonato, né? Em 7 partidas, são 4 vitórias e 3 empates, fazendo valer bastante aí o seu mando de campo, principalmente. Então, realmente uma boa campanha do Wycombe. E o Lincoln também não fica para trás, né? O problema é que o Lincoln ainda não empatou. Quando ele não ganha, ele perde. Por isso ficou ali tá um pouquinho mais atrás na classificação, mas ainda dá para sonhar com o acesso, né? Lembrando que na League One, ao contrário da League Two, são apenas 2 vagas diretas, né? Não são 3. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Wycombe realmente é um time que está há muito tempo também nessas divisões embaixo aí, League One, League Two. Quem sabe esse ano não dá um salto aí na sua vida, né? Não sobe na vida e chega na Championship depois de muito tempo. Ainda sobre essa partida, José, Pode falar. os 3 gols do Wycombe, né, nessa vitória por 3-1 foram marcados aí pelo atacante Joe Jacobson. Foi um gol de falta e 2 gols olímpicos, coisa que a gente nunca vê, eu pelo menos nunca tinha visto, né, um jogador fazer um gol de falta e 2 gols olímpicos, né, na mesma partida. Eu ouvi alguém comentando aí no Twitter que uma vez o Petkovic fez um gol de falta e um gol olímpico no mesmo jogo, uma vez contra o Palmeiras, mas um gol de falta e 2 olímpicos eu nunca tinha visto na minha vida. Então aí um hat-trick muito, muito interessante aí do Jacobson, né, que deu a vitória importante aí contra o Lincoln City. Muito bem. Também tivemos a equipe do Coventry City jogando contra a equipe do Blackpool, também outro jogo muito parecido, né? Como tivemos do Wycombe jogando contra o Lincoln, que era o primeiro colocado contra o quinto, e tivemos o segundo colocado contra o sexto. Então, rodada muito boa e vitória por 3-2. Eduardo, dá uma faladinha nesse jogo, mais uma vitória da equipe do Coventry City, que ainda não perdeu no campeonato. Junto com o Wycombe e com o Ipswich, as equipes não foram derrotadas ainda e fazem uma grande campanha, né, Eduardo? Isso mesmo, né? A equipe do Coventry City jogando em casa, entre aspas, né, contra o Blackpool, já que o Coventry está mandando as suas partidas na casa do Birmingham City, né, no St. Andrews Stadium, por alguns problemas lá administrativos com o seu estádio lá em Coventry. Então, uma partida aí sendo jogada no estádio do Birmingham, público aí de 6.600 pessoas, acompanhando a vitória do Coventry. O Blackpool saiu na frente do placar aí no primeiro tempo com 2 gols do Kaikai,
não era o Neymar, era o Suley Kaikai, jogador aí do Blackpool. Abriu o placar aí com gols aos 2 e aos 38 minutos do primeiro tempo, desculpe. E o Coventry empatou ainda no primeiro tempo, com gols aos 41 e 46 minutos da primeira etapa. Então as equipes foram por intervalo aí, empatando em 2-2. E o Coventry foi marcar o gol da vitória, gol da virada, só aos 46 minutos da segunda etapa, com um gol do Callum O'Hare. Então uma importante vitória aí do Coventry, jogando em casa, né, entre aspas, igual eu disse antes, contra o Blackpool, que é uma equipe que está dentro aí da zona dos playoffs, mesmo com essa derrota, continua dentro da zona dos playoffs. Então, uma vitória muito importante aí. O O'Hare, né, que fez o gol da vitória, inclusive, entrou no segundo tempo, né? Então, uma baita vitória aí do Coventry, que coloca a equipe aí, no momento, na segunda colocação, empatada aí em pontos com a equipe do Wycombe, atual líder do campeonato. Muito bem. Também tivemos, como a gente citou, a Ipswich, né, que é uma dessas 3 equipes que ainda não foi derrotada, né, venceu a equipe do Shrewsbury por uma sonora goleada de 3-0. A equipe do Ipswich, que também faz uma grande campanha. Seguido ali na tabela, nós tivemos a equipe do Fleetwood, venceu na rodada, venceu a equipe do Oxford, se recuperou da derrota na rodada anterior para o Lincoln. Nós vemos o Lincoln na quinta colocação, que foi, como citamos, derrotado pela equipe do Wycombe. Blackpool na sexta, que perdeu para o Coventry City, né? O Blackpool que curiosamente empatou antes dessa partida 3 jogos consecutivos. E bom, outras equipes ali que a gente pode ver que não jogaram, né, nesta rodada, uma delas é a equipe do Sunderland devido à data FIFA, né? A equipe não teve a sua partida que jogaria diante do Burton Albion, essa partida que será remarcada. Outra equipe que não jogou hoje, que irá jogar nessa terça-feira, dia 10 de setembro, é a equipe do Portsmouth, que não faz uma campanha nada boa, tá lá na 18ª colocação, é uma equipe que a gente espera brigando lá em cima, mas que está lá embaixo. O Eduardo, dá uma comentada na situação da equipe do Portsmouth. Campanha bem decepcionante, né, do Portsmouth nessa temporada, apesar de que eles ainda disputaram apenas 5 jogos, né, nessa League One. As outras equipes, quase todas, aí disputaram 6 ou 7 partidas já, então o Portsmouth está algumas partidas atrás, mas vai ocupando aí a 18ª colocação, né, no campeonato, entre as 23 equipes, né, então tá bem mal aí, apenas 5 pontos conquistados, uma vitória e 2 empates e 2 derrotas, mesmo, né, com essas partidas a menos, aí tá a 7 pontos de distância da zona dos playoffs e 3 da zona de rebaixamento. Então a equipe não disputou, né, nessa última rodada a sua partida, já que a partida foi adiada aí por alguns dos seus jogadores terem sido convocados, né, para seleções, mesmo no caso do Sunderland. Então a equipe folgou aí na última rodada e amanhã, né, no caso na terça-feira, entra em campo aí contra a equipe do Southend. Vamos ver aí, então como é que o Portsmouth vai se sair nessa partida, já que o Southend tirando o Bolton, né, que está com menos 11 pontos, o Southend é a pior equipe do campeonato, né, perdeu todas as 6 partidas que disputou até aqui, está na penúltima colocação da tabela com nenhum ponto conquistado. Então eu acredito que jogando em casa contra uma equipe que está desse nível de participação aí, né, na League One, Portsmouth tem total chance de vencer, tem a obrigação de vencer para subir aí na tabela. Se vencer essa partida, pula aí para a 13ª colocação na tabela. Já é um passo bem melhor aí e fica a 4 pontos de distância da zona dos playoffs, tendo um jogo a menos ainda. Então não tá nada perdido aí pro Portsmouth, apesar de estar lá embaixo do campeonato, tem essas partidas a menos e tem uma grande chance aí de vencer na próxima rodada aí na próxima terça-feira, dia 10 de setembro. Muito bem. Também vemos outras situações do campeonato, como por exemplo a equipe do MK Dons na 12ª colocação, venceu essa rodada depois de 2 derrotas consecutivas, venceu a equipe do Wimbledon. Foi um jogo bem interessante, né? Tem bastante rivalidade, né, Pedro? Sim, tem bastante rivalidade, né? A história das equipes se cruzam muito, as torcidas se odeiam bastante, e é sempre um jogo muito esperado lá na Inglaterra, quando se encontram o MK Dons e o Wimbledon. Dessa vez, o MK Dons levou a melhor,
mas também jogando em casa, né? Pode ser que no segundo turno o time do Wimbledon consiga descontar jogando dentro da sua casa, consiga vencer esse clássico. MK Dons no meio da tabela, como você falou, 12ª colocação. E o Wimbledon, com essa derrota, entrou na zona de rebaixamento, tem só 2 pontos aí em 7 jogos disputados, perdeu 5 partidas e empatou 2. Realmente o Wimbledon fazendo uma forcinha para voltar para a League 2, mas é só o começo do campeonato também, ainda dá tempo de se recuperar. Muito bem. Temos também a equipe do Tranmere Rovers, né, que do nosso amigo Tranmere Rovers Brasil, para quem quiser acompanhar as notícias, tudo sobre essa equipe, só seguir aí no Instagram, sempre comenta nos nossos vídeos no YouTube, né? Um grande abraço para ele. A equipe empatou essa rodada diante da equipe do Gillingham por 2-2. E bom, vamos só para encerrar então o podcast também a divisão, vamos falar aqui da parte de baixo aqui da tabela. Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, vemos a equipe do Oxford United, que tem 5 pontos. Dentro da zona de rebaixamento, vemos a equipe do Wimbledon, com 2 pontos. Faz uma campanha muito ruim, juntamente com a equipe do Saltend, também que perdeu todos os jogos até agora, 6 jogos, 6 derrotas. E vemos a equipe do Bolton, né, que agora, de fato, vai começar o seu campeonato, já que, como vocês sabem, como vocês acompanharam, quase foi excluído, mas agora tem novos donos e anunciou uma porrada aí de reforços, foram mais de 9 reforços da equipe, e agora, de fato, começa o campeonato para a equipe do Bolton. Vamos ver o que pode acontecer. Dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Mas irá fazer um campeonato digno e, de fato, talvez a gente pode ver o que eu acho que realmente o que mais importa é que a equipe sobreviveu, né, o Eduardo? Certamente, né? O mais importante era a equipe não morrer, né? Foi o que aconteceu. Conseguiu se salvar, né, financeiramente, apesar de ainda estar com problemas, né? Tá sob nova administração. Isso era o mais importante. O que vem agora é bônus, né? Os torcedores, o clube lá já esperava por esse rebaixamento, né? Por ter menos 12 pontos antes mesmo de começar a temporada, né? E o que vier de agora é lucro. Eu acredito que não vai salvar do rebaixamento, né? Muito difícil, muito mesmo, quase impossível, né? Eu diria, por ter uma equipe principalmente de jovens, jogadores que acabaram de chegar, né? Mas o que importa é que a equipe sobreviveu, né? O ruim foi o que aconteceu com o Barry, né? A equipe, assim como o Bolton, né, antes de começar o campeonato, estava com essa expectativa aí de entrar em campo e fazer o melhor que pudesse, né, com aqueles menos 12 pontos antes do começo do campeonato, mas pro Barry foi muito pior, né, do que pro Bolton. A equipe acabou nem entrando em campo, né, e acabou sendo expulsa da liga, né. Pro Barry foi uma situação bem mais difícil do que aconteceu com o Bolton, apesar do Bolton também ter sido uma situação bem difícil. Mas o que importa é que a torcida está apoiando bastante a equipe do Bolton, né, mesmo jogando essas primeiras 5 rodadas, todas aí com equipe de jovens, a média de idade aí menos 20 anos, fora de casa a torcida foi bastante, lotou aí seus setores visitantes aí, contra o Tranmere Rovers, contra o Gillingham fora de casa, a torcida está apoiando bastante, e é o que importa, né, nesses casos, já que o rebaixamento muito provavelmente vai vir, a equipe aí pelo menos sobreviveu, e a torcida aí tem o seu clube aí para apoiar. Exatamente. Então, bom, pessoal, encerramos o podcast desta semana. Agradecemos a todo mundo aí que ouviu até aqui. Também agradeço a participação novamente do meu amigo Eduardo Werner, do nosso amigo Pedro, que está aqui. Para você que quer acompanhar futebol galês, segue o Pedro no Twitter, @futebolgalês. Só procurar que você acha para saber tudo sobre os clubes e a seleção também de País de Gales. Agradeço meus amigos e até a próxima.